Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom dia, que Deus abençoe esse domingo, esta nova semana que se inicia e vamos falar com Ele, né? Vamos orar, pedir a Ele orientação nesse momento de estudo da palavra dEle. Então, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, Senhor, pelos livramentos, pelas bênçãos que o Senhor nos concede, por Teu amor para conosco, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo. Queremos Te agradecer por tudo, Senhor, pela nossa alimentação, pela nossa família, pela nossa igreja. Enfim, Senhor, que o Senhor vá abençoando cada vez mais, abençoe nossas vidas, nos guarde de todo mal e que a gente possa, Senhor, cada vez mais aprender sobre Ti, entender mais a Tua palavra, Senhor, e que possamos também, Senhor, não só aprender, não só entender a Tua palavra, mas que venhamos, Senhor, pôr ela em prática, que venhamos, Senhor, transferir tudo aquilo que a gente aprende lendo a Bíblia, lendo as revistas das lições da escola bíblica, que o Senhor nos ajude para que a gente venha então passar, Senhor, todo esse conhecimento que nós temos de Ti para uma outra pessoa que ainda não Te conhece, que ainda não Te reconheceu como único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então, criança, a nossa aula de hoje é a do estudo 7 e ela tem como título A Família de Jesus. Hoje nós vamos ver um pouco, sobre a família de Jesus, porque a família é projeto de Deus, né? Deus, Ele tem esse desejo, essa vontade de formar famílias, de unir os casais e assim formar muitas famílias. Tem famílias com filhos e tem famílias sem filhos, mas não deixa de ser família. Um homem e uma mulher, quando se casam, mesmo não tendo filho, mas eles formam uma família. E quando vem os filhos, quando se tem filhos, então a família fica maior. Viu? E aí Deus, Ele tem essa vontade de formar família e abençoar, muito. Então Ele tem abençoado bastante as famílias, E então vamos ver então aqui a família de Jesus, porque Jesus, Ele foi enviado, e Ele teve que nascer, como Ele veio à Terra como homem, então Ele teria que passar pelo mesmo procedimento que qualquer ser humano passa, desde da gestação lá dentro do ventre da mãe e até o nascimento e tudo mais. Então Jesus, Ele não apareceu assim do nada, Deus não fez com que Jesus aparecesse do nada, Jesus, Ele foi gerado dentro do ventre de Maria, A Maria foi a mulher escolhida por Deus para então conceder, gerar o Jesus em seu ventre. Então, a Maria, era uma mulher virgem, ela não tinha casado ainda, estava, noiva de José. E José assim se tornou então o pai adotivo de Jesus, porque ele não era o pai biológico, Maria sim era mãe biológica porque nasceu de dentro dela. E então a família de Jesus, depois que Jesus nasceu,
Então José casou com Maria, e aí então tiveram outros filhos, que assim, né, foram filhos biológicos, tanto de Maria, porque gerou em seu ventre, mas também foi de José, porque aí então o José já estava casado com Maria. Então eles eram os pais biológicos dos irmãos de José, ou perdão, de Jesus. E os irmãos dele, né, que se chamava Tiago, José, Simão e Judas, né? Então, os 4 irmãos de José, e a Bíblia não relata exatamente quantas irmãs, mas podemos então, né, lendo o livro de Mateus, no capítulo 1, no verso 25, podemos lá, né, ver que ele cita, é citado lá os nomes dos irmãos de Jesus, mas tem 2 irmãs, né? E suas irmãs, ele cita assim, e suas irmãs. Então, pelo menos 2 irmãs Jesus teve, né? Não sabemos exatamente quantas, mas por estar aqui no plural, né, irmãs, então a gente pode ter a certeza que pelo menos 2 irmãs ele teve, né? E aqui, né, essa é a família então de Jesus aqui na Terra, né? Essa é a família que Deus concedeu a Jesus aqui na Terra. Maria, sua mãe, José, o seu pai, e os seus 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs. Então era uma família até grande, né? Contando, se a gente for contar, né, tem pelo menos aí 7 pessoas, podem ter até mais, né? Se ele tinha mais de 2 irmãs, então a quantidade de filhos, né, que José e Maria tinha, então é considerada então uma família grande. E então vamos ver aqui, né, deixa eu ler aqui uma parte que diz assim, né? Ó, Deus tinha alguns propósitos com a vinda de Jesus aqui na Terra. Um deles, e principal, foi salvar a todos que o aceitassem como Salvador. Então Jesus não veio a esse mundo por acaso. Ele não veio a esse mundo, não nasceu e viveu aqui um certo tempo só por nascer, né? Só por viver. Então ele tinha um grande propósito. Ele foi enviado ao mundo com o propósito de salvar a humanidade de seus pecados. E então da possibilidade, né, nós seres humanos, tanto os que viveram antes de Jesus, como os que estavam vivendo naquela época que Jesus estava aqui na Terra, como os outros que ainda iam nascer anos e anos depois, que no caso somos nós, né? E os que ainda vão nascer, né? Que a gente ainda vai nascer muita gente, né? Então ele veio para salvar a humanidade do pecado, né? Porque houve lá aquela quebra de aliança, né, do homem com Deus, quando Adão e Eva pecaram. Então houve, né, essa quebra de aliança entre Deus e o homem, porque houve o pecado, e o pecado separa o homem de Deus. E aí Jesus veio com esse propósito de novamente, né, fazer esse elo, fazer novamente essa união de Deus com o homem. E assim, né, a possibilidade da gente viver novamente junto com Deus, que é justamente no céu, né, passar a nossa vida eterna
lá junto com Deus, né? O nosso Criador. Mas para isso, a gente tem que reconhecer Jesus, né? Temos que reconhecer Deus como nosso único e suficiente Salvador. Porque se não fosse esse ato de Jesus, né, de entregar a sua própria vida por amor a nós, né, então a gente não tinha outro caminho, né? A gente não teria essa possibilidade de viver junto com Deus, né? Porque a gente estava separado, sempre está separado de Deus por causa do pecado que nos separa de Deus. Então, quando a gente cometer alguma falha, algum erro, né, então a gente deve pedir perdão a Deus, né, porque Deus vai nos perdoar. Ele espera esse arrependimento sincero do nosso coração. E se a gente fizer, né, pedir perdão, então ele vai nos perdoar. E nós vamos poder nos unir, nos aproximar novamente de Deus, né? Agora, para isso, a gente tem que reconhecer os nossos erros e pedir perdão, né? Então, vamos continuar mais um pouco aqui, né? Mas ele também tinha ele é Jesus, né? Tinha um objetivo, ensinar a toda a humanidade como viver num mundo perdido e não se contaminar. Então, o mundo, né, devido ao pecado, então o mundo já estava perdido e hoje se encontra. Hoje a gente vê muitas coisas erradas no mundo, né? Pai matando filho, filho matando pai, e guerras, e gente matando o outro por dinheiro e por besteira, né? Para possuir imóveis e tudo isso. As pessoas são algumas, né, que não têm o temor do Senhor. Então elas querem, né, ter as coisas, e para isso elas são capazes de tirar a vida do outro, né, de humilhar o outro, de deixar o outro numa situação triste, delicada, né? Então eles não olham, né, para o próximo. Ele não tem amor a si próprio, não tem amor a Deus, não tem amor para o próximo. Ele tem amor às coisas terrenas, às coisas materiais, casas, carro, dinheiro, né, entre outras coisas. E não é isso que Deus, né, quer que a gente faça, né? Então, Ele quer que a gente tenha, mesmo vivendo nesse mundo com tantas coisas ruins, né, que a gente convive, todos os dias a gente vê coisas ruins e está, né, próximo da gente essas coisas, mas que a gente não venha se contaminar, a gente não venha fazer essas coisas ruins, né, cometer esses erros, mesmo vivendo aqui, mas que a gente venha resistir a essas coisas, que a gente não venha praticar, para que então a nossa alma, né, venha então ter a possibilidade então de viver a vida eterna junto com o nosso Criador lá no céu. Então, Jesus foi exemplo em suas atitudes e pelas palavras ele precisa ser um exemplo a ser seguido e copiado. Então a gente deve seguir a Jesus, né? Algumas pessoas, né, elas estão dentro da igreja e elas observam muito o outro, né? E quando o outro que ela está observando tanto comete algum erro, ela termina se frustrando, ela termina ficando triste, termina saindo da igreja às vezes por conta disso, abandonando Deus por conta de uma outra pessoa que cometeu um erro. Então a gente não deve fazer isso, porque a gente não deve observar o outro, porque todo mundo tem falhas, todo mundo é pecador. Então eu não posso olhar uma pessoa e me inspirar nele, porque ele a qualquer momento pode cometer algum erro e eu posso me frustrar, eu posso me entristecer, posso me escandalizar com aquilo. Então eu não posso ficar olhando para a vida de uma pessoa, querer seguir, querer ser igual àquela pessoa.
O exemplo que a gente deve seguir, todos nós, é o exemplo que Deus dá aqui na Bíblia, que é olhar para Jesus, é seguir o exemplo de Jesus e fazer o que Jesus fez durante o tempo que ele esteve aqui na Terra, né? Ele nunca cometeu coisa errada, até porque se ele cometesse, ele ia pecar, e se ele pecasse, não existiria mais possibilidade dele salvar a humanidade, porque ele teria que estar santo para morrer, né, pelos nossos pecados. Teria que ser uma pessoa que nunca tivesse pecado. Então ele, mesmo ele vendo as coisas erradas, mesmo ele convivendo com pessoas que ao seu redor faziam coisas erradas, ele não cometeu nenhum erro, e assim então ele pôde, né, morrer e entregar a vida dele por nós, e assim então Deus, né, conseguiu fazer salvar nossas vidas, né? A gente agora que tem que fazer a nossa parte. Então a gente tem que fazer, seguir o exemplo de Jesus, olhar sempre para Jesus, não olhar para outra pessoa, porque a outra pessoa pode errar, tá? Ele valorizou tanto todos nós que deixou registrado que sua mãe e seus irmãos são todos os que fazem a vontade do seu Pai. Então aqui, crianças, ele está valorizando muito, né? Jesus está valorizando aqui muito todos nós, porque a gente tem dois tipos de família, né? Aqui que eu vou até ler também um pouco sobre isso daqui a pouco. E é a família, né, biológica, e que é então a chamada de família física, e a família espiritual, tá? E Jesus aqui ele relata isso. Deixa eu... nós somos a família de Jesus e precisamos nos conscientizar disso para que consigamos a vitória em meio às lutas. Então Jesus diz que nós somos a família dele, aquele que está ali ouvindo a palavra, está praticando a palavra, está obedecendo a ele. Então nós somos a família dele. Há nessa história um interessante encontro, né, entre a família física e a família espiritual. É o que eu tinha falado antes, né? De Jesus. Aí ele diz, a família física dizendo a Jesus o que fazer, dando ordens e fazendo e fazendo por ele como sendo senhores. A família espiritual ouvindo o que Jesus tem a dizer e obedecendo às suas ordens, pois sendo ele Senhor, é quem faz e manda. Então, a gente, né, esse exemplo aí, essa diferença aí, a família espiritual e a família, então, física, né? Jesus obedeceu, né, seus pais, né? Então, como nós devemos obedecer, então ele fez teve toda essa obediência. Mas teve um momento que os seus pais tiveram que obedecer a ele. Por quê? Porque ele era o Salvador, né? Ele era o Salvador da humanidade, não só dos pais dele, mas da humanidade inteira, né? E então ele tinha a família dele, teve um momento que elas tiveram que obedecer a eles, né? E o que a gente deve fazer também, tá, crianças? Então, essa lição de hoje, ela nos leva a refletir um pouco, né, sobre a família, né? A gente deve então compreender que com Jesus podemos vencer o pecado. Só com Jesus a gente consegue vencer o pecado. Entender que Deus tem um propósito para cada um de nós. Jesus ele veio aqui na Terra com um propósito, né, de viver, ensinar as pessoas a palavra de Deus e então
morrer numa cruz, né? Derramar o seu sangue para salvar toda a humanidade dos nossos pecados, né? E a gente também tem um propósito. Eu tenho um propósito, você, criança, tem um propósito, os pais de vocês também têm um propósito. Ninguém nasceu, ninguém veio aqui ao mundo sem propósito. Então Deus tem um propósito para cada um de nós, tá? E seguir o exemplo de Jesus. Qual foi o exemplo de Jesus? Ser obediente a Deus, né? Que a gente deve ser obediente a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas, né? Fazer a vontade de Deus. Então que a gente também venha a fazer do jeito que Jesus fez, né? Amou a Deus, fez a vontade dele, né? Que a gente venha fazer também, porque é o que Deus quer que a gente faça e Ele vai se alegrar muito conosco, tá? Então, ó, um beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Saudade e como as coisas estão, né, aí mudando um pouquinho, infelizmente tivemos que ficar em casa novamente, né? Não temos cultos na igreja presenciais, né, que estava tendo, mas isso vai passar, só são por alguns dias, depois a gente vai voltar novamente e quem sabe que se dessa vez a gente já não volta com as nossas aulas presenciais lá na nossa igreja, que eu espero que isso aconteça, tá bom? Então, espero que todos estudem a lição de hoje, façam os exercícios e então cumpra o desafio, né? Que a tia Leila sempre coloca lá no grupo, tá bom? Tchau, até mais.